E vamos embora. Bastante movimento aqui. Aí entrei. Aí vamos embora. Vamos ver onde vai dar. Manter uma velocidade aqui para não atrapalhar ninguém. Então, comentando agora um pouquinho sobre o retiro. Então eles pediram para falar sobre a campanha da fraternidade, né, dessa irmandade, ser todos irmãos, né? E como o Papa se baseou em São Francisco, eu busquei colocar, né, fazer todas as minhas colocações também em cima de Francisco. Da vida de São Francisco, né? O início da sua vida, né? Então, na verdade, né, esse ser irmãos, né, é quando você busca se unir ao Pai, né? Quando nós nos unimos ao Pai, quando nós entendemos e fazemos essa união com Ele, né, nós entendemos o que é ser irmão, né? Porque somos filhos do mesmo Pai. Nesse ser filho do mesmo Pai, né? Então, esse entendimento dessa verdade, né, é o nosso processo de conversão, né? Nosso processo de conversão que é contínuo, diário, né? Estamos sempre caminhando, né, para esse fim, né? Então daí vem a grande pergunta, né, que todo mundo faz. Aliás, que outro dia o Papa, com muita uma colocação excelente que ele fez, né, ele perguntou, né, quando que foi que aconteceu a sua conversão, né? Olha que bonito. Você lembra do dia que você se converteu, né? No dia que, vamos dizer assim, né, que Jesus te chamou. Quando foi que Jesus te chamou? Você lembra desse dia, né? Então, o lembrar desse dia, do dia do chamado de Jesus, né, é o dia que marcou muito a sua vida, né? Estou voltando aqui para Bandeirante, em sentido a São Paulo agora. Em sentido a São Paulo. Vou pegar um trechinho dela aqui e fazer o retorno ali na frente. Então esse dia que você fez essa conversão, né, iniciou, vamos dizer assim, esse processo de conversão, foi o dia em que você se propôs a fazer mudança na sua vida, né? Então você começou a perceber os erros, as falhas cometidas na sua vida, e daí você entrou nesse processo de mudança, de conversão, né? De ser melhor, né? E olha que delícia, gente, gostoso que está aqui. Tempo fresquinho, não tem sol, tá muito gostoso mesmo. Apenas que os carros correm muito, você tem que ir devagar aqui. É uma tartaruga, né, a bichinha aqui. Eu chamo ela de tartaruga, tartinha, né, minha tarta. E os carros vêm com tudo, passam pertinho,
não consegue fazer um desvio e ir mais para lá um pouco, né? Mas tá bom. Então, quando você faz esse processo, essa trajetória, né, de conversão, de mudança de vida, né? Então esse foi o dia do seu chamado, né? Dia que o Pai te chamou, né? Isso é uma constante na vida, né? Então quanto mais você entende e busca viver, né, nesse chamado, né? Ou seja, se aproximando de Jesus, que o sentido da nossa existência, da nossa vida é ser Jesus, entendam isso também. É ser, né, Jesus, temos que buscar ser Jesus, que é o ápice, o sentido da nossa vida, né? Então se você entende esse propósito, então você está caminhando para essa irmandade, para esse ser irmão, né? Daí vem então o sentido da campanha da fraternidade de Francisco, né? Que buscou de todas as formas viver, né, Jesus. E nesse procurar de todas as formas viver Jesus, ele foi aprendendo, né, a sair de si e ir ao encontro do outro, né? Foi aprendendo, né, na sua vida a ser irmão. Então, isso é lindo, maravilhoso, né? Essa busca da irmandade, né? Que nada mais é que o sentido de ser um. Então entendo essa verdade, né? De ser um com o Pai, né? Então todas as vezes então que nós participamos de uma celebração, comungamos, né? Então tem esse sentido de ser um, né? De ser um com Ele, né? Opa, vem vindo um caminhão agora aí, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou fazer o retorno ali na frente, ó. A 500 metros tem um retorno. Aí ele já se desviou, ainda bem. Eu posso ir sossegado. Mas é um vento, ó, que empurra. Mas dá pra ir sossegado, tranquilo, devagarzinho, né? Velocidade das tartarugas. Aí agora eu entro aqui e faço o retorno. Esse retorno aqui é engraçado, ó. Serve para os dois lados, né? E tem que ser feito devagar, ó. Se você faz depressa, você vai na outra pista. Olha que gostoso, gente. Final da tarde, acho que deve ser quase umas 5 horas agora, mais ou menos. E eu aqui na Bandeirantes, na rodovia dos Bandeirantes, né? Passeando com a minha motoca, falando um pouco do Evangelho para vocês, né? Isso é muito bom, né? Hoje eu fiz a celebração, gravei, editei, né? Coloquei no ar, né, no meu canal, no YouTube. Também coloquei as fotos do retiro. Vocês podem dar uma olhadinha, né? E ver as fotos, né, que foram colocadas. Agora voltando, né, aqui na rodovia dos Bandeirantes. Vou tentar manter uns 80 aqui e seguir sossegado nessa pista, longe dos carros velozes, porque a tartaruguinha não corre. Tem que ir assim, ó. Outro dia eu fui lá para o retiro, fui com a minha
Tibeta. Minha Tibeta é uma Blaze, né, que eu tenho 2008, a qual eu não largo ela, né? Eu mesmo fiz toda a mecânica dela. É um carro que eu gosto bastante. 2008 não, ela é 98. Velhinha já, mas tá perfeitinha, né? Eu fui com ela pro retiro e tinha uma pessoa, né, com uma motoca igual essa aqui, também andando bem devagarzinho. Eu falei pra Cris, olha lá o Jordi andando devagarzinho. E tô eu aqui agora, repetindo, né, andando devagarzinho com a minha motoquinha. Cada vez buscando ir um pouquinho mais longe. Não sei se vocês repararam, né? Que vai devagarzinho, buscando se distanciar um pouquinho mais, né? Aqui agora eu vou fazer um roteiro mais longo. Eu quero mais pra frente buscar ir lá pra ver, né, se dá pra ir, né? Se eu não vou me cansar, né? Porque já tô meio velho. Pra Monte Sião, vai dar um torno de uns 120 km aqui de Sumaré. Não é longe, mas pra mim pode ser, né? Não tô muito acostumado. Olha só, eu tô com 80 aqui, sossegado, travado 80, e ela tá indo perfeito. E se rolar um pouquinho mais o cabo aqui, ela passa sossegado de 80. Mas acho que 80 tá de bom tamanho, viu? E tá na subida aqui, ó. Tá subindo. Eu vou na Bandeirantes agora até... pretendo, né? Até chegar em Sumaré. Olha aí, acabou a subida, teve que desenrolar aqui, senão ela ia embora. Olha só, e vai sossegado, que gostoso, tranquilo, viu? Eu acho que dá pra ir longe com essa coisinha. Bom, acho não, dá, né? O pessoal vai longe, né? E é gostoso, viu, gente? Se andar de carro, você tem um conforto. Tem um conforto, né? Tem uma segurança que eu posso dizer até que é uma falsa segurança, viu? Você fala assim, oh, o carro é mais seguro, né? Eu digo que ele demonstra pra você segurança, porque você tá dentro, né? Tá fechado, tem uma porta, tudo, né? Mas eu digo pra você, numa pancada não tem nada de seguro ali não, viu? Numa pancada não tem jeito. Essa lata que envolve o carro não segura nada. Então tem que pedir a Deus, né, para que não aconteça nada, porque é perigoso demais. E na moto você sente a fragilidade, né? No momento que você sentou nessa coisinha aí, olha, o chão tá passando aqui, ó. O chão tá passando aqui a 70, 80 km por hora ou mais, né? Dependendo da sua vontade, né? E um tombo desse, olha, até esqueci de trazer uma luva. Eu não imaginei que vinha pra cá também, né? Saí sem rumo. Então, um tombo nessa coisa aqui é problemático, né? Ainda mais na minha idade, nem pensar. Com qualquer idade, né? Mas é gostoso, viu?
Você sente o quanto você é frágil, o quanto a sua vida está por um fio, né? E nesse estar por um fio, não é só porque você está aqui nessa moto não, né? Você não sabe o dia da manhã, se você vai acordar amanhã ou se não vai acordar amanhã, né? Você não tem ideia da sua vida. Então o mais bonito é você aproveitar agora o momento, né? Hoje, né? Eu estou aqui sentindo essa liberdade que não tem preço, né? Que gostoso de estar aqui, né? Sentindo esse vento, buscando aí então conversar um pouquinho com vocês, né? Como é bom, gente, como é gostoso. Olha, mais 10 km, estou lá em Sumaré. Fiz uma voltinha mais longa hoje, né? Outro dia eu acho que eu rodei 40 e poucos quilômetros. Hoje acho que devo ter rodado mais. É final de tarde, numa tarde de domingo, onde eu trabalhei bastante na igreja, e agora estou aqui me divertindo um pouquinho e também aproveitando falar do Evangelho com vocês, né? Então é interessante, então, ó, voltando à campanha da fraternidade, né? Francisco, no começo da vida de Francisco, né? Como todos os jovens daquela época, né? Um queria ser pior do que o outro, né? Era uma vida desregrada mesmo, né? PBT, enfim, né? E ele, muito rico, buscava ser o pior deles, né? Era como se fosse o chefe deles, né? Desses jovens de Assis. Até que veio o chamado de Jesus, chamado de Deus, né? E ele começou ainda, né, no mundo, na sua casa, a buscar entender esse chamado, né? Daí ele se retirou numa caverna. E ele tinha um amigo que sempre levava com ele. Provavelmente era o Frei Leão, né? Não se sabe, mas a ideia é que seja o Frei Leão. E Francisco, entrando então nessa caverna, ele entrava em contato com Deus, né? Foi lá que ele descobriu o reino de Deus. E ele saía, né, daquele lugar lá em êxtase, né? Totalmente transformado, né? E o amigo dele que ficava lá de fora perguntava para ele: o que foi, Francisco? Falei: eu descobri um tesouro, né? Descobri um grande tesouro, né? Ele queria saber que tesouro que era esse. E Francisco não deixava ele entrar, né? Ele queria rezar sozinho ali dentro, né? Estava em oração com Deus, queria rezar sozinho. Não deixava ele entrar na caverna com ele, né? Ele sempre ia lá e assim ele foi encontrando a Deus na sua vida, né? Fazendo esse processo de conversão. Um outro fator que influenciou muito na vida de Francisco foi ainda, né, na vida, montado no seu cavalo, com roupas bonitas, foi passear, né, no campo. E nesse passeio, no campo aberto, né, tinha muito lá em torno de Assis, campo aberto, ele viu uma pessoa lá na frente e ao se aproximar ele percebeu que era um leproso, pelo mau cheiro, né, pelas vestes dele, né? Então um leproso naquela época era uma pessoa que não tinha cura, né, na época, a lepra, né? Então a pessoa ia se desmanchando, né? O organismo dela ia se decompondo, né? Como se tivesse um morto vivo andando pelas ruas, né? Aquele cheiro de carne podre, né? Estragada, né? E ele não gostava de aproximar dessas pessoas, ele tinha nojo, né? Dava vômito ao se aproximar, né? Mas naquele dia ele desceu do cavalo
Ó, tô mantendo 80 aqui, ó. Naquele dia ele desceu do cavalo e foi andando até aquele homem, né, todo em lepra, e se ajoelhou aos seus pés e beijou os pés, né, desse leproso, os pés em chagas, né. E ele não aguentou mais aquele momento, ele se levantou, saiu correndo em direção ao cavalo que estava perto, e depois ele olhou para trás para ver aquele homem e ele não viu mais, tinha sumido, né. Ele voltou correndo, procurou para todo lado e não achou. E, como eu disse, era um campo aberto, não tinha onde ele se esconder, né? Onde que ele foi, né? Daí que caiu em si, né? E ele conseguiu entender, né, que aquele leproso que ali estava era Jesus que tinha se colocado aí no lugar de um leproso. E ele então tinha beijado os pés em chagas de Jesus. Então isso foi um marco muito grande na vida de Francisco, que a partir de então ele buscava morar, né, junto com esses leprosos, cuidando dele, dando banho, né, limpando as suas feridas, né. Daí vem o dizer dele, né, aquilo que era doce, né, na vida dele, né, as farras, toda aquela vida que ele levava, enfim, se tornou amargo. E o que era amargo, né, que seriam essas coisas, os leprosos e outros, né, se tornou doce. Então é a inversão, né, inversão de valores, inversão de vida, né, tudo isso é um processo de conversão, né, que ele tinha iniciado, né. E nesse processo de conversão não foi assim de um dia para o outro, né. Então ele sai de casa, ele vive na rua como se fosse um mendigo, ele come restos de comida, se veste de trapos, né. E nessas idas e vindas ele encontra ali em torno da cidade uma igrejinha, igreja de São Damião. E nessa igreja ele faz uma outra grande descoberta, né? Era uma igreja que estava em ruínas, estava caindo os pedaços, não tinha as paredes, a única parede que sobrou ali era aquela parede atrás do altar, né? O resto tinha caído tudo, o teto, né? Totalmente destruída. E no altar ali tinha na parede uma imagem, né? Um crucifixo de São Damião, né? Esse crucifixo de São Damião, é bom colocar aqui, é um Jesus crucificado, mas ele está com os olhos abertos. Bonito de ver, né? E ele enjoelhado aí, rezando perante essa imagem, totalmente aí solto nessa oração, ele ouve a voz de Jesus dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele olha em volta, vê a igreja toda destruída, né? Não pensa duas vezes, obedeceu, né? Imaginou que a igreja que tinha que construir era aquela feita de barro, né? De pedras. Então ele, mão à obra, né? Jesus pediu, eu vou fazer. E começou a reconstruir aquela igreja, né? E para isso ele saía na cidade com uma carroça buscando material, né? Pedras, né? Ia pedindo materiais para um, para outro, né? E aos poucos ele ia trabalhando naquela construção, né? E
Então, nesses anos todos, né, de conversão, mendigando, pedindo pedras, alimento, né, ao povo, né, sendo maltratado pelas pessoas que não entendiam o que ele estava fazendo, né, achando que Francisco tinha enlouquecido, chamavam ele de o louco de Assis, né, e mesmo assim ele não ligava para as pessoas, para o que as pessoas estavam fazendo, dizendo dele, né? De forma alguma ele se magoava, pelo contrário, ele ria daquilo tudo, né? Até com uma certa, vamos dizer assim, dó daquele modo de vida daquela gente, né? Que não conseguia entender os valores de Deus, né? E ele então não se deixava se entristecer por isso, muito pelo contrário, né? Ele rezava para que aquele povo mudasse de vida, de comportamento e entendesse, né, a verdade, né? E foi então nessa época que surgiu então Bernardo, observando a ação de Francisco, aquele modo de vida de Francisco, né? E ele chegou à conclusão, né, para que Francisco pudesse ter essa felicidade que ele não entendia de onde vinha, né? Que vivia de resto, pedindo esmolas, né? Sendo maltratado por todo o povo, né? Aí ele devia ter, ao ver de Bernardo, né, que Francisco ele recebeu uma graça de Deus muito grande, né, para poder manter essa felicidade, essa calma toda, né, mediante tudo isso que estava acontecendo, né? Então algo aconteceu, né, e isso vinha de Deus.